Você já parou para pensar por que Apocalipse 9 é considerado o capítulo mais assustador da Bíblia? No vídeo de hoje, vamos bater um papo e desvendar os segredos por trás dessas visões enigmáticas. Mais do que imagens arrepiantes, esse capítulo traz lições profundas sobre medos e escolhas que refletem muito sobre a nossa própria realidade. Fica aqui comigo até o final e vamos juntos mergulhar no contexto histórico, explorar o simbolismo das criaturas e descobrir uma mensagem que pode transformar a sua visão até do fim dos tempos. Bora nessa? Imagine abrir um livro antigo, com páginas amareladas e o aroma da história no ar. Ali está o capítulo 9 do Apocalipse, um texto que já tirou o sono de muita gente. Fala de gafanhotos que não se comportam como os comuns, de um abismo que se abre e de Abaddon, o destruidor, um nome que já anuncia algo pesado. Mas calma, antes de pensar em um filme de terror, lembre-se do contexto. O Apocalipse foi escrito por João, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos, por volta do final do primeiro século, durante um período de perseguição aos cristãos pelo Império Romano. João recebeu visões que descreveu de forma simbólica, como se fossem sonhos carregados de significados profundos. Entre esses símbolos, ele fala sobre o som de trombetas, não aquelas de banda, mas sinais de eventos grandiosos e espiritualmente significativos. O capítulo 9 começa com o som da quinta trombeta, mas, antes dela, outras trombetas já haviam ecoado, trazendo sinais que abalaram a terra, o mar, as águas e até o céu. Cada toque foi um aviso, um chamado para despertar, mas que muitos ignoraram. E é exatamente aqui que o Apocalipse 9 se torna ainda mais perturbador. Quando os alertas externos não são suficientes, o abismo se abre por dentro. Quando a quinta trombeta soa, o texto descreve a abertura do poço do abismo, de onde sobe uma fumaça escura, e, dessa fumaça, emergem os gafanhotos. Esses seres não devoram plantações, mas atormentam as pessoas que não possuem o selo de Deus em suas testas. Liderados por Abaddon, também chamado de Apollyon, que significa destruidor, eles representam, de forma simbólica, os tormentos, que podem afetar o ser humano, medos que paralisam, culpas que consomem e dúvidas que corroem por dentro. O mais impactante, porém, não são as criaturas ou o abismo, mas o que esse capítulo revela sobre o coração humano. Mesmo diante do sofrimento, muitos se mantêm presos aos próprios erros, ignorando o que está bem diante dos olhos. Apocalipse 9 não fala apenas de um futuro distante. Ele é um espelho do nosso presente, das escolhas diárias marcadas pelo materialismo, orgulho e falta de empatia. E o que dizer da nossa resistência em mudar? Quantas vezes nos vemos repetindo os mesmos padrões, mesmo sabendo que eles nos levam a lugares sombrios? O capítulo 9 nos confronta com essa realidade. O abismo não é apenas uma ameaça externa, mas uma metáfora das profundezas que criamos dentro de nós. Quando nos recusamos a enfrentar nossos medos e vícios, permitimos que esses gafanhotos invisíveis continuem a nos atormentar, corroendo nossa paz e nos afastando de uma vida plena. Mas há uma luz no fim desse túnel. O Apocalipse, apesar de suas imagens assustadoras, é um livro de esperança. Ele nos lembra que, mesmo no caos, há uma oportunidade de recomeço. A chave está em olhar para dentro, reconhecer nossos abismos e decidir enfrentá-los com coragem. Afinal, a maior batalha não é contra monstros apocalípticos, mas contra nós mesmos, contra aquilo que nos impede de crescer e de nos conectar com o que realmente importa. Da próxima vez que você ler esse capítulo, não visualize monstros saindo do abismo. Pense nos abismos que abrimos dentro de nós e nos gafanhotos que alimentam o medo e a indiferença. E lembre-se, sempre há uma saída.
O Apocalipse também traz uma mensagem de esperança e recomeço para aqueles que decidem ver além do medo. Porque, no final das contas, o mais assustador não é o Apocalipse, mas viver sem compreender a mensagem que ele quer nos passar. Agora que já refletimos sobre o simbolismo do poço do abismo e dos gafanhotos, vamos dar um passo adiante e entender o que está por trás de tudo isso. O verdadeiro significado do som das trombetas no Apocalipse. Afinal, o que esses toques querem nos dizer? Qual é o seu papel em meio a tantas imagens enigmáticas? Imagine o som estrondoso de uma trombeta ecoando pelo céu. Não um som qualquer, mas um chamado que atravessa o tempo, despertando não só para eventos futuros, mas para uma realidade que já existe dentro de nós. O Apocalipse usa o toque das trombetas não apenas como um sinal de acontecimentos apocalípticos, mas como alertas espirituais, chamando nossa atenção para verdades que muitas vezes ignoramos. Cada trombeta é como um despertador que nos sacode do comodismo, um lembrete de que há algo maior acontecendo, mesmo quando não estamos prestando atenção. O impacto não está apenas no que é descrito, como gafanhotos, anjos ou exércitos, mas no que esses símbolos nos fazem sentir. Inquietação, reflexão e, acima de tudo, um convite à transformação. Quando ouvimos sobre destruição e caos, é natural pensar em algo externo, como desastres e conflitos. Mas o Apocalipse nos mostra que o verdadeiro caos começa dentro do ser humano, na falta de propósito, na desconexão com o que é essencial e na resistência em mudar. O toque das trombetas expõe essa fragilidade, não para nos amedrontar, mas para nos despertar. E então, a sexta trombeta soa. O que ela revela não é apenas uma sequência de eventos dramáticos, mas uma realidade ainda mais profunda: as consequências das escolhas humanas. O texto descreve 4 anjos sendo liberados para liderar um exército de cavaleiros. Uma imagem que reflete o caos que se espalha quando negligenciamos nossa própria responsabilidade. Aqui, o Apocalipse não está falando apenas de guerras físicas, mas das batalhas que travamos todos os dias, contra o egoísmo, a indiferença e a falta de empatia. O mais interessante é perceber que, mesmo diante de tantos sinais, muitos continuam indiferentes. Isso mostra que o problema nunca foi a ausência de alertas, mas a nossa dificuldade em ouvi-los. É como alguém que está em uma estrada perigosa, com placas avisando sobre riscos à frente, mas decide seguir em frente sem mudar o rumo. O problema não está na falta de sinais, mas na nossa resistência em enxergá-los. Agora, reflita. Quais trombetas já soaram na sua vida? Aquelas situações que, embora desconfortáveis, serviram para te despertar e te fazer repensar suas escolhas? Se você já viveu algo assim, compartilhe sua experiência. Talvez o seu relato ajude alguém que ainda está tentando ouvir o som dessas trombetas em sua própria vida. Agora que exploramos o som das trombetas e o poço do abismo, vamos aprofundar o impacto espiritual dessas revelações. O Apocalipse 9 nos mergulha em um cenário de caos, com imagens perturbadoras de abismos abertos, criaturas simbólicas e juízos que parecem inescapáveis. Mas há algo sutil, quase escondido entre essas linhas intensas. Uma mensagem de esperança que atravessa o caos. O verdadeiro impacto espiritual do Apocalipse não está apenas nas advertências, mas na promessa silenciosa de que o caos não é o fim da história. Mesmo quando as trombetas anunciam destruição, há sempre um espaço para a redenção. O texto é intenso porque, muitas vezes, é no extremo da crise que surgem as maiores oportunidades de transformação. Pense nisso. Por que as visões são tão simbólicas e carregadas de imagens fortes? Talvez porque as mudanças mais profundas não acontecem com palavras suaves, mas com choques que nos despertam para uma nova realidade. O Apocalipse usa o extremo para nos lembrar de algo fundamental.
A luz só faz sentido porque existe a escuridão. O caos descrito não é o objetivo, mas o cenário onde o verdadeiro milagre acontece. O despertar da consciência é como uma tempestade violenta. Enquanto o mundo parece desmoronar, uma semente é plantada na terra molhada, pronta para germinar quando o sol voltar a brilhar. Essa é a essência do impacto espiritual do Apocalipse. Não é um livro sobre o fim, mas sobre a possibilidade de um novo começo. O abismo pode se abrir, mas ele também revela a profundidade da nossa capacidade de resiliência e renovação. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que inspiram e transformam. Isso faz toda a diferença para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. Depois de explorarmos o impacto das trombetas e os símbolos de Apocalipse 9, é hora de focar em um detalhe crucial que faz toda a diferença: o selo de Deus. Em meio a imagens de caos, criaturas enigmáticas e um abismo que se abre, esse selo surge como um símbolo silencioso, mas poderoso, de proteção e esperança. Imagine um pergaminho antigo lacrado com cera. Esse selo garante sua autenticidade, sua importância. Da mesma forma, o selo de Deus não é algo visível aos olhos humanos, mas uma marca simbólica gravada no coração daqueles que mantêm a fé, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Esse selo não é um prêmio para os perfeitos. Pelo contrário, ele representa uma escolha consciente de permanecer firme em meio às tempestades da vida. Ter o selo de Deus é como carregar uma chama acesa dentro de si, que continua brilhando mesmo quando o mundo lá fora está coberto de escuridão. Pense em uma tempestade violenta, ventos fortes, trovões estrondosos e o céu completamente escuro. No meio desse caos, imagine uma pequena vela protegida por um copo de vidro. A tempestade pode rugir, mas a chama continua acesa. Assim é o selo de Deus. Ele não impede que as dificuldades cheguem, mas protege o que há de mais valioso: a nossa fé, nossa essência, nossa conexão com o divino. O Apocalipse 9 também revela um lado desafiador da natureza humana: a resistência em mudar. Mesmo diante do sofrimento, da dor e dos sinais claros de que algo precisa ser transformado, muitos escolhem permanecer presos aos próprios erros. É como alguém em uma casa em chamas, com a porta aberta bem na sua frente, mas que se recusa a sair porque está apegado ao que está dentro da casa. Parece irracional, mas é exatamente isso que acontece quando nos apegamos a velhos hábitos, crenças limitantes e padrões que sabemos que não nos fazem bem. O arrependimento, muitas vezes mal interpretado como sinônimo de culpa ou punição, é, na verdade, um convite à transformação. Arrepender-se não é apenas sentir remorso, é decidir fazer diferente. É como um artista que, ao perceber que uma cor não está funcionando em sua pintura, pega o pincel e faz um novo traço, criando algo ainda mais belo. Mesmo quando o coração falha, Deus continua oferecendo oportunidades de recomeço. O verdadeiro selo de Deus não está gravado em pedras, mas no coração de quem escolhe caminhar em direção à luz, mesmo quando o caminho parece difícil. Agora me conta, você já viveu um momento em que uma faísca de esperança reacendeu sua fé? Compartilhe sua história nos comentários e inspire quem precisa dessa luz. Depois de explorarmos as trombetas, o poço do abismo, os gafanhotos simbólicos, Abaddon, o selo de Deus e o coração humano diante do juízo, chegamos à pergunta central: o que tudo isso significa para nós hoje? Apocalipse 9 não é apenas uma coleção de imagens assustadoras. Ele é um espelho da nossa realidade. Não precisamos de trombetas literais ou criaturas saindo de um abismo para perceber que enfrentamos crises que abalam tanto nossas estruturas físicas quanto o espírito. Os gafanhotos do nosso tempo
As ansiedades, o medo do futuro e o vazio existencial nos atacam silenciosamente, enquanto muitos de nós vivemos no automático, ignorando sinais que pedem atenção. O verdadeiro despertar espiritual acontece quando temos a coragem de encarar o que há dentro de nós. Imagine um navio em mar aberto, com uma tempestade se aproximando. O capitão pode ignorar o perigo ou ajustar as velas e mudar a rota. Da mesma forma, não é o medo que nos transforma, mas a consciência de que podemos escolher um caminho de crescimento e paz. O Apocalipse nos lembra que o livre-arbítrio é tanto um presente quanto uma responsabilidade. Mesmo diante de erros e desafios, sempre há uma oportunidade de recomeçar, de abrir uma janela na alma e deixar a luz entrar. Se essa mensagem fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para mais reflexões que inspiram mudança. Nos comentários, conte qual foi o maior insight que você tirou deste vídeo.